Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Pacote Office. Iniciando aí mais uma semana de estudos, né? Excelente semana para todos nós. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Está dando para ouvir tranquilamente? Tudo ok com a minha voz? Estão me ouvindo? E que bom. Pessoal, façam um favor para mim, por gentileza, de colocar o nome de vocês completo aqui no chat de texto, tá? Quando vocês entrarem, coloquem já o nome completo de vocês para que eu possa, já de imediato, fazer a chamada de vocês aqui, tá bom? E aí, ao decorrer da aula ou no final da aula, eu consigo verificar quem que entrou, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe. Coloque o nome completo toda vez que vocês forem entrar nas aulas, tá? Pessoal, como que foi a palestra de sexta-feira? Foi bacana? Foi boa, né? Teve duas partes da palestra, né? Um primeiro momento, e depois teve outro link que eu coloquei lá no grupo mesmo, né? Espero que vocês tenham participado, né? E gostado da palestra, tá? Bom, na nossa primeira aula, então, né? Levando em conta que na quinta-feira vocês tiveram a palestra, na quarta-feira a gente iniciou o curso de pacote Office, né? Foi mais que meio que uma apresentação do curso, na qual eu expliquei para vocês o que a gente iria aprender, né? O pessoal que está entrando, não esquece de colocar o nome completo de vocês aí no chat de texto, tá? Vocês não precisam, né, estar com a câmera ligada, tá? Pode permanecer com ela desligada mesmo. Se tiver alguma pergunta, vocês podem colocar no chat de texto aqui, que eu consigo fazer a leitura, ou, se não, pode abrir o microfone e me interromper, tá bom? Bom, então, na última aula, a gente iniciou, né, falando sobre o que vocês iriam aprender. Eu fiz uma breve apresentação do Word, né, aqui no computador e de como vocês podem utilizar o recurso pelo celular de vocês, né? Então, eu fiz uma breve apresentação, eu compartilhei aqui o celular, eu compartilhei a tela do meu computador e mostrei um pouquinho do que nós iríamos aprender, né, as ferramentas básicas que tem tanto no celular como no Word. Tá? Se tiver alguém com dificuldade de localizar, de instalar o Word no computador, né? Ou de achar mesmo até o recurso do Google Documentos no celular, pode me perguntar durante a aula ou depois no privado, né? Para quem tem um computador e de repente se quiser uma ajuda de como instalar a nova versão ou de repente não tiver nenhuma, né? Quiser que eu instale, pode me chamar depois no privado, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ok. Pessoal, seguinte, eu criei, por enquanto, né, já que a gente não tem acesso ao Google Sala de Aula ainda, né, ao Google Sala de Aula não, aquela plataforma Ava que eu mostrei para vocês na quarta-feira, né, eu também não tenho acesso ainda, então a gente vai improvisar de início, né, o acesso de vocês para os materiais, né, para as aulas, conteúdos de aula gravada, tudo que for de material, eu vou colocar aqui nessa sala virtual nossa, tá? Que é o Google Sala de Aula. Não sei se vocês já usaram esse recurso, né? Pelo computador, você tem acesso a ele acessando a sua conta do Gmail, né? E aqui na barrinha de aplicativos, você pode localizar clicando aqui nessa opção Google Sala de Aula. Pelo celular também você consegue esse acesso. Alguns celulares já vêm com o Google Sala de Aula instalado, né, como recurso do Google. Caso não venha, você pode instalar no App Store do seu celular Android, né?
Você procura por Google Sala de Aula. Se não tiver instalado, ele vai pedir para instalar no celular, ok? Então, eu criei uma sala de aula chamada Pacote Office, né? Na qual o código para que vocês entrem nessa sala, né? Ou seja, a entrega de atividades, o acesso aos materiais, todos vão estar disponíveis aqui nesse Google Sala de Aula, tá bom? Então, como que eu faço para poder entrar aqui nessa sala de aula que foi criada, né? Para ter acesso aos materiais e tarefas. Aqui tem o código da turma que eu vou compartilhar com vocês, tá? Esse código eu vou colocar aqui no chat de texto. Depois eu vou colocar lá no nosso grupo principal de WhatsApp, né? Vocês podem copiar esse código aqui, voltar lá na plataforma do Google Sala de Aula, né? Quando vocês entrarem, vou colocar aqui. Quando vocês entrarem no aplicativo Google Sala de Aula pelo computador ou pelo celular, deixa eu entrar aqui como aluno. Vou entrar aqui no aplicativo Google Sala de Aula. Quando vocês entrarem pelo computador, vai ter um sinalzinho de mais aqui na parte superior da tela, do lado direito, tá? Do lado direito da tela tem um sinalzinho de mais. No celular, esse sinal de mais, ele vai estar na parte inferior do seu celular, tá? Ele vai estar no centro aí da tela. Você vai clicar nele e aí vai aparecer duas opções. Vai aparecer participar da turma ou criar uma turma. No caso de vocês, vocês vão participar de uma turma que eu criei, tá? Então, vocês vão clicar em participar. Em seguida, ele vai pedir o código. O código é justamente esse que eu enviei aqui no grupo, tá? Então, se você copiar esse código, né, seleciona, botão direito, copiar. Vem aqui no Google Sala de Aula, botão direito, colar, tá? Pronto, coloquei o código da turma aqui dentro dessa caixinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na opção participar. Está fazendo a inscrição. Pronto. Acabei de entrar na turma de pacote Office. Né? Nesse caso aqui, eu entrei como um usuário aluno, né? Só para mostrar para vocês como faz o acesso. E aqui, à medida que eu for colocando os materiais, né, no final da aula de hoje, eu já vou colocar a apostila, eu vou colocar o material complementar, vou colocar o link da nossa aula gravada, né, tanto a primeira como essa aula que a gente vai ter hoje, né, e também a tarefinha de vocês, tá bom? Todos os dias, a partir de hoje, né, a gente vai ter a entrega aí de uma tarefa, tá bom? Que vai contabilizar a sua presença. Tudo bem? Alguém não conseguiu entender essa parte, pessoal, de como faz para entrar na sala do Google, né? O Google Sala de Aula? Precisa de alguma orientação? Se vocês puderem, já façam esse acesso, né? Já deixem cadastrado aí no celular ou no computador de vocês o acesso a essa sala de aula, para que quando eu poste algum material, vocês já recebam a notificação de que eu postei, né, a aula ou alguma atividade, tá bom? Dúvidas por enquanto, pessoal? Alguém que tentou aí e não conseguiu acessar, tem alguma dificuldade que eu possa ajudar? Não? Tranquilo por enquanto? Ok, então vamos continuar então, tá? Então vamos lá. Todo mundo conseguiu pegar a apostila que eu coloquei lá no grupo? Coloquei lá no grupo para vocês, não é, pessoal? A apostila? Deixa eu até conferir aqui. É isso mesmo, eu coloquei aqui no grupo o link da parte 1 da aula, né? E a parte 2. A parte 2, conforme eu tinha colocado, né? Tem alguns momentos em que aparece só o áudio, né? O programa está com
com um erro aparente que ele não consegue gravar a segunda parte, né? Ele fica só a parte do áudio, a parte da minha tela parece que congela, ele não consegue mostrar, tá? Mas a primeira parte está aqui disponível, a segunda, apesar de estar só o áudio, né? Mas dá para entender alguma coisinha. E aqui em seguida a nossa apostila, tá bom? Então vamos lá. A apostila que eu forneci lá no grupo é essa apostila aqui, tá? E onde começa a falar especificamente de Word, né? Começa a se falar lá na página 7, tá? É o primeiro software que a gente vai trabalhar durante o curso, é o software chamado Word, né? Faz parte do pacote Office. Bom, lá na nossa aula, né, inicial, eu mostrei alguns detalhezinhos desse software, né? Mostrei que ele é composto por menus aqui na parte superior, temos página inicial, inserir, né? Depois design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e, por fim, o ajuda, né? Cada uma dessas opções, embaixo, possui a barra de ferramentas com as ferramentas do menu, né? Com as ferramentas destas opções. A parte principal, composta aqui na página inicial, né? Onde você tem a caixa de fonte, tamanho dessa fonte, né? Aqui tem um botão muito importante, né? Por exemplo, quando você copia um texto da internet, por exemplo, né? Quando você dá o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar, copia um texto lá da internet para cá, ele vem com algumas formatações, né? E já vem dele, né? O que você pode fazer? Você pode limpar essa formatação, né? Como se você iniciasse a sua formatação com um número específico de tamanho, com uma fonte, você começa do zero, e aí você aplica a formatação que você deseja, né? Então, esse botão aqui, limpar formatação, né? Deixa eu até explicar para vocês. Se eu pegar aqui na internet, pegar um texto qualquer aqui, tá? .com.br. Se vocês não souberem como faz isso, tá, pessoal, pode perguntar. Eu vou pegar um texto aqui qualquer da internet, só para explicar para vocês essa ferramenta, tá? Vou pegar esse aqui, da guerra na Europa, né? Copiando o texto, né? Estou selecionando o texto. Posso apertar diretamente Ctrl+C no teclado, né? Ou clicar com o botão direito do mouse em cima e ir na opção copiar. No celular também é a mesma coisa, né? Você pressiona o seu dedo em cima do texto, ele vai dar a opção lá para poder você selecionar o texto, né? E clicar na opção copiar. E aí você vai lá no seu editor de texto, lá no Google Drive, né? No Google Documentos e cola todo o texto selecionado. Tá? Aqui eu copiei. Volto aqui para o Word, botão direito, e aí eu clico nessas opções aqui. Tá? Posso clicar aqui em manter a formatação original, né? Ou seja, ele vai manter a fonte, o tamanho, exatamente como estava lá na internet, né? Depois que eu peguei. Ok? Essa ferramenta aqui, ó, percebam como está o tamanho da letra, né? Tá com um nome bem estranho, né? Nunito Sans, o nome da fonte, ó, tá? Onde que eu verifico? Dentro da caixa de fonte, né? E aqui, deixa eu ver qual o tamanho que ele pegou o tamanho 15, né? Bom, eu quero zerar essa formatação, eu quero começar do novo, eu não quero aquela formatação que está na minha página de internet. O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, limpar toda a formatação, né? Na última aula eu comentei que o Word ele é um grande painel cheio de botões, né? Caso você tenha dúvida no que ele faz, você pode passar o mouse em cima e ler o que esse botão faz, né? Então, limpar toda a formatação. O que limpar toda a formatação faz? Ele remove toda a formatação da seleção.
deixando apenas o texto normal, não formatado, né? Ou seja, você vai começar do zero a formatar esse texto. Então, olha só, o texto está desse jeito, a hora que eu clicar no botão, deixa eu selecionar de novo, olha só o que aconteceu, ele voltou para a fonte padrão, que é o calibre, e o tamanho padrão que ele inicia, que é o 11. Tá? Ok? Esses links que vêm, né, é normal, porque você pode perceber que o texto ele é cheio de links. Né? O que é um link? Toda vez que eu clico ou passo o mouse em cima de uma palavra que esteja sublinhada, né, na internet, ele aparece uma mãozinha, né? Ao aparecer uma mãozinha, significa que eu clicando nessa parte aqui, ele vai me direcionar para algum outro lugar que continue falando dessa parte aqui, né? Então, presidente da Ucrânia, né? Então, se eu clicar, aí ele mostra o assunto referente, né, ao que estava lá grifado, né? Então, é um link que leva a algum outro local falando sobre algum assunto. Esses links, eles vêm com o texto, depois que eu copiei, né? Eu tirei toda a formatação, porém os links vieram junto, ainda continuam. Eu posso deixar esses links, né? Ou retirar os links. Como que eu faço para retirar esses links aqui? Eu clico com o botão direito em cima de cada um deles, e aqui perceba que eu tenho essa opção aqui no Word, né? Chamada remover hiperlink, tá? Um detalhe muito importante é que, se eu quiser manter esses links e abrir o link no meu documento, eu posso também clicar com o botão direito e clicar nessa opção aqui, ó, abrir hiperlink. Ao clicar nessa opção abrir hiperlink, percebam que ele vai para o navegador e mostra a notícia referente àquele link que eu cliquei. Tá? Então, eu posso permanecer com esses links ou posso simplesmente remover, né? Clicando com o botão direito do mouse em cima do link, remover hiperlink. Perceba que sai toda aquela parte azul, indicando que aquela parte é um link. Ok? Remover hiperlink. Ok. Beleza, eu vou fazer com esse texto aqui, tá? E aí, em seguida, a gente já vai lá para a apostila tentando fazer alguns exercícios, tá? Então, essa parte aqui, deixa eu pegar aqui o título, né, da reportagem. Aqui, ó. Esse é o título da reportagem, né? Seleciono. Vou remover formatação e a gente vai iniciar do zero o processo de formatação, tá? Então, o título do texto normalmente fica no meio da página, fica centralizado, né? Ou fica até mesmo, né, se a gente for ver a norma ABNT, em projetos de pesquisa, né, em alguns trabalhos acadêmicos, ele normalmente fica aqui do lado esquerdo, né? Perceba que aqui na barra de parágrafo eu tenho os botões que trabalham com o alinhamento do texto. Do lado esquerdo, centralizado, do lado direito e justificado. Ok? Se eu clicar em justificado, ele vai alinhar o meu texto com as margens. Né? Se eu deixar centralizado, que é o que a gente vai fazer aqui, nesse exemplo, ele vai ficar no meio da página, entre as margens esquerda e direita. Né? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para o título, eu vou colocar Arial, vou colocar tamanho 14. Importante lembrar que toda formatação que eu fizer, eu não posso me esquecer de fazer o quê? De selecionar o meu texto antes, né? Não posso me esquecer desse detalhe, tá? Selecionei, vou lá e aplico a formatação que eu tenho que aplicar. Mudei a fonte, mudei o tamanho, vou colocar um sublinhado, né? Vou colocar uma linha embaixo e vou colocar ele negritado, né? Ó, olha só a diferença do título normal
e ele com o estilo negrito, né? A gente tem 3 estilos aqui embaixo: negrito, itálico e sublinhado. Então, se eu colocar itálico, olha só, a letra fica com outro estilo diferente, né? Vou tirar o itálico, olha só a diferença, né? Deixa eu aumentar aqui a página para vocês. Percebam a diferença dele normal e dele com o negrito. Professor, como que eu sei se determinado estilo está aplicado dentro do meu texto? Primeiro, não posso me esquecer de sempre selecionar a parte que eu quero formatar. E aqui nas barras de ferramentas, eu vejo quais desses botões aparentemente parece que está meio que afundado, né? Parece que eu cliquei em cima, ou geralmente fica nessa cor aqui, cinza, né? Então, quando ele estiver nessa cor cinza, significa que ele está com aquele estilo aplicado naquela parte do texto. Então, nesse título aqui, eu tenho o estilo negrito, eu tenho o estilo itálico e sublinhado dentro do título aqui, né? Então, eu tenho 3 estilos aplicados dentro do título, ok? Bom, vamos lá, vamos conhecer mais ferramentas. Então, aqui, ó, cor do realce do texto, perceba que ele aplica, né, como se fosse aquele marca-texto, ele seleciona aquela parte que foi selecionada antes por você, né? Então, ele aplica só ali. Olha agora, olha só a diferença dessa ferramenta, tá? É importante vocês prestarem atenção, porque vai ter um exercício que vai justamente fazer isso que eu vou fazer com vocês. Esse aqui é o marca-texto, seleciona só o texto. E esse aqui, que é o balde, ele trabalha, perceba, ele trabalha com toda a linha do meu texto. Tá? Ele não vai colorir só aquele texto selecionado, ele colore toda a linha daquela parte selecionada. Tá? Então, essa é a grande diferença entre essas duas ferramentas. Ok? Bom, vamos para o texto agora. Vou selecionar todo o meu texto. Vou colocar a fonte Arial também, só que ao invés de colocar o tamanho 14, eu vou colocar o tamanho 12. Tá? E também, ó, eu vou alinhar um pouco esse meu texto, né? Perceba que cada linha termina em um ponto da margem de forma diferente, né? Então, perceba o jeito que tá alinhado do lado esquerdo. Eu vou alinhar ele todinho aqui entre as margens esquerda e direita, tá? Vou justificar. Vou clicar aqui em justificar. Vou diminuir um pouco o zoom. E olha só a grande diferença, né? O meu texto, juntamente com o parágrafo, está terminando certinho aqui na margem do lado direito, alinhado com a margem do lado esquerdo, né? Então, eu tenho um texto justificado. Se eu selecionar de novo, eu tenho uma formatação muito importante que trabalha com o espaçamento entre as linhas, né? O nome do botão é espaçamento de linha e parágrafo, ok? Esses números aqui, ó, são os espaços entre as linhas, né? Ou seja, o espaço que eu vou ter aqui na primeira linha, para a segunda, para a terceira, para a quarta e para todas as linhas do meu documento. Ele inicia em 1.0, que é o espaçamento simples, tá? 1.0. Tem 1,15, né, que não é usado, mas tem. E também nós temos o 1,5 e o 2.0, tá? Essa formatação aqui tem um espaçamento maior. Já o 1.5, ele é o mais usado aí para a formatação de projetos acadêmicos, né, de artigos científicos. A gente costuma utilizar muito o 1,5. Tem alguns modelos que vão usar o padrão, que é o 1,0, né, espaçamento simples, tá?
Mas para trabalhar aqui com espaçamento entre as linhas, você trabalha com esse botão. Aqui a gente vai deixar, eu vou selecionar tudo. Vamos deixar aqui em 1,5, tá? Perceba aí, né? O espaçamento diferente entre as linhas, ficou um espaçamento maior, o texto fica muito mais organizado na tela. Ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode falar, tá? Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar com as réguas, tá? Que é os recuos da esquerda e da direita. Você pode perceber que aqui no canto esquerdo, na parte de cima, e aqui no canto direito, a gente tem os limites que trabalham com as margens. Tanto superior, como inferior, como margens da esquerda e margens da direita, tá? Quando eu tenho o início de um parágrafo no meu texto, né, aquele famoso 2 dedos de distância, a gente sempre aprendia na escola, né? Você monitora, você controla trabalhando aqui na régua, tá? Então aqui, ó, nesse botão a gente tem duas opções em um botão só. Um que vai trabalhar com esse recuo e o outro que pode também trabalhar aí com esse início de linha, né? Onde que ele vai, de fato, iniciar aqui de acordo com a delimitação da sua folha, né? Se você for vir aqui na configuração da sua folha, né? Onde que eu vejo a configuração da minha folha? Eu venho aqui na opção Layout, né? E na parte de cima. E aí eu vou ter as opções para trabalhar aí, né, com o tipo de tamanho dessa folha, né? Se vai ser um padrão A4, né, que é o padrão que a gente utiliza, mas eu tenho várias opções de papel também, né? Então você pode mudar aí de acordo com o tamanho que você precisa, né? Às vezes é um papel ofício, é um papel carta, né? Mas normalmente a gente não altera, né? A gente muda para A4 mesmo, só mudando em casos de necessidade, né? Aqui eu tenho a orientação dessa folha. Né? O que é a orientação dessa folha? Ele me dá duas opções quando eu clico: retrato e paisagem. Né? Sendo que retrato, eu tenho a minha folha em pé, né? No sentido que ela fica em pé, e a paisagem eu posso trabalhar com essa folha deitada. Né? Eu vou mostrar para vocês a diferença. Ó, esse layout aqui é o retrato. Né? Se eu mudar para paisagem, ó, olha só como que muda o formato da minha folha. Né? Ok? Então, eu posso mudar essas orientações de acordo com a minha necessidade. Às vezes eu quero trabalhar com uma tabela, onde tem muita informação e, de repente, a folha ficando deitada, a visualização, a impressão dessas informações ficam melhores, tá? Por enquanto, a gente vai deixar retrato. Eu vou voltar aqui na página inicial. Aqui a gente tem as ferramentas que vão trabalhar com marcadores, né? Tem exercícios lá que vão trabalhar com esse tipo de ferramenta. Então, você já sabe onde está. A biblioteca de numeração, né? Tanto marcadores e numeradores trabalham com tópicos, né? Então, por exemplo, você tem uma receita lá, você está fazendo uma receita no Word, e aí os ingredientes, o passo a passo da receita, você pode trabalhar com tópicos, né? Em formato de marcadores ou numeradores, né? Onde a gente tem numeradores seguindo essa formatação, números romanos, você pode ordenar colocando as letras do alfabeto, enfim, tem algumas opções interessantes, tá? Eu estava falando do parágrafo, né? Para você mexer com o parágrafo aqui na régua, você percebe que a gente tem esse botão aqui, né? Ó, percebam que ao movimentar esse botão, ele trabalha justamente com o recuo, que é o início de parágrafo, ok?
Você pode aplicar aqui desde 1,5, né, 1,5, até 2, né? Você pode deixar 1 centímetro, 1,5 ou 2. Padrão é você trabalhar com 1 centímetro, tá? Você pode clicar 2 vezes aqui, né? E ver algumas configurações interessantes, né? Quando eu falo clicar 2 vezes, ou você clica aqui nesse botão, ou nesse que a gente mexeu, tá? Vai aparecer algumas opções de parágrafo, onde a primeira linha, né? A gente trabalhou com um recuo de 1 centímetro, né? Mas você pode delimitar mais espaço aqui. Vou colocar aqui 1,5. Ok. Então, de repente, se aqui no botão você verificar que não está ajustado certinho, do jeito que você quer, você pode vir aqui na régua. Entender? Em margens mesmo. Vamos lá. Isso, é nesse botão aqui, tá? No primeiro botão. E aí você mesmo vir aqui e ajustar o tamanho. Pessoal que está entrando aí no chat, não se esqueçam de colocar o nome completo de vocês, tá? Para que eu consiga registrar a frequência. E qualquer pergunta, vocês podem abrir o microfone ou registrar aqui no chat de texto, tá bom? Então, para achar essa opção aqui, ó, eu cliquei 2 vezes nesse botão de recuo. E aqui onde eu delimitei, né? Aqui. Onde eu delimitei o recuo espaçamento de 1 aqui na régua manualmente, eu posso vir aqui e ajustar esse tamanho de acordo com o que eu preciso, né? Eu vou voltar aqui para 1 centímetro e vou clicar em OK. Tá vendo que aqui ó, o botão volta sozinho para a posição 1. Se eu quiser deixar no 2, eu posso ajustar manualmente ou vir aqui e escolher o tamanho que eu preciso. Ok? Vamos lá. Eu posso fazer isso com todos os parágrafos, né? Então, eu digitei o meu texto, eu coloquei o texto que eu preciso, e aí, por final, é que eu vou me preocupar com a formatação, né, pessoal? A gente tem que lembrar que primeiro a gente constrói o texto para depois se preocupar com a parte de formatação. A parte de formatação é a última coisa, né? Então, eu posso selecionar tudo e direcionar na régua esse início de parágrafo. Perceba que, ao movimentar esse ponteiro que trabalha com o recuo, todos os demais parágrafos também já ficaram formatados para começarem na posição 1 centímetro aqui na régua superior. Ok? Outro detalhe importante a entender também é o seguinte, é a delimitação das margens superiores, inferiores e as margens do lado esquerdo e direito. Né? Onde que eu vejo essa opção? Quando eu vim aqui e cliquei 2 vezes, vai aparecer aqui também. Ó. Clicando aqui em parágrafo, parágrafo, em layout aqui, ó. Design aqui. Terceira opção, né? Layout, a gente tem página inicial, inserir, design e layout. Quarta opção. Eu vou vir aqui nessa opção aqui, ó. Configurar página. Tá vendo que tem esse botãozinho bem pequenininho aqui na barra de ferramentas e vou clicar nele. Vai aparecer essa janelinha chamada configurar página. Aqui eu consigo delimitar as margens superiores, inferiores, esquerda e direita, tá? Que conforme o manual das normas ABNT e de acordo com as orientações aí no preenchimento de projetos, no desenvolvimento de artigos, eu tenho que seguir uma medida de acordo com o que está lá, né? Então, normalmente são essas medidas, 2,5 para as margens superiores e inferiores,
E aqui, esquerda e direita, a gente tem essas medidas de 3 centímetros, tá? Mas se você precisar alterar, você altera vindo nessa opção configurar página, ok? Vamos ver aqui uma outra configuração para passar para vocês. Ok, vamos lá. Eu vou passar para vocês, para que vocês não percam muito tempo na questão de digitar, né, o texto, principalmente o pessoal que está no celular. Eu vou passar esse documento para vocês aqui. Vou passar lá no nosso grupo de WhatsApp, vou postar no grupo agora do Google Sala de Aula, para quem quiser pegar e, de repente, já iniciar a prática, né, para o pessoal que tem um computador também conseguir fazer ao mesmo tempo, tá? A gente vai fazer estes exercícios aqui, tá? Peguem a apostila, para quem tiver acesso. Pegar aqui o exercício exato. Está aqui. Exercícios de Word estão na página 66 e página 67, tá? 66, página 67. A gente vai fazer esses dois. E aí depois eu vou passar uma ferramenta a mais para que vocês consigam, né, fazer os exercícios de vocês aí como aula complementar também, né? E vocês consigam praticar alguma coisinha amanhã, né? Amanhã a gente não tem aula, a gente tem aula hoje, depois quarta e quinta, tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios juntos, depois eu vou deixar vocês praticando. A gente retorna na quarta-feira. Na quarta-feira a gente já começa a ver uma parte de configuração um pouquinho mais complexa, né? Que é você fazer um modelo de TCC com capa, com contracapa, com sumário, com numeração de página, né? Então, vai ser uma aula com mais detalhes, né? Com configurações mais avançadas após a aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui o recado que está aqui. Professor, me ausentei um pouco. Jéssica, eu vou falar sobre atividade. A gente vai fazer pelo menos umas 2 ou 3 juntos agora, né? E aí, caso você já tenha alguma dúvida, dificuldade, já pergunta, e aí a gente já tenta tirar as dúvidas de vocês. E aí, quando for lá pelas 9, 9 e pouquinho, eu vou passar a atividade, explico o que vocês têm que fazer, e aí deixo vocês trabalhando nessas atividades, tá bom? Ainda não passei, não. A gente vai fazer algumas agora juntos, e aí na segunda parte eu deixo vocês trabalhando em algumas outras atividades, tá bom? Vamos lá. Então, na apostila de vocês que eu coloquei lá no grupo, os exercícios estão na página 66 e página 67, tá? Para facilitar a questão de vocês terem que digitar, né? Deixa eu até colocar aqui. Eu vou salvar esse texto. Salvar como exercício 1. Vou colocar aqui no nosso grupo. Se vocês quiserem pegar esse exercício, né? Já está com ele digitado. Aí o que a gente vai fazer? A gente só vai trabalhar a questão da formatação, né? Deixa o WhatsApp carregar aqui para eu jogar lá no grupo. Então vamos lá. Exercícios que serão
realizados na aula de hoje. Está aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem, tiverem disponibilidade de pegar, né, o arquivo, ele está em formato doc, vocês podem abrir no Word. Pelo celular, vocês podem clicar nele e pedir para abrir com o Google Documentos, né? E aí vocês conseguem ter acesso, ok? Então, vamos lá. Esse exercício aqui, né? Bem-vindo ao Microsoft Word. Que esse texto, ele está na página 66 da apostila de vocês, tá? Cada parte desse texto tem uma fonte, tem um tamanho, tem um estilo de letra diferentes a serem aplicados, tá? Então, pode perceber que cada título, cada parágrafo tem uma formatação diferente para ser aplicada, né? Tem uma setinha nele apontando, dizendo o que exatamente você tem que fazer, tá? E é o que a gente vai formatar aqui um por um. Bom, nesse título aqui, bem-vindo ao Microsoft Word, o que está pedindo para ser feito aqui? Está pedindo para que você coloque uma fonte chamada Courier. Essa fonte é o Courier New, vou mostrar para vocês onde está. O tamanho é 20. É um estilo que está em negrito, itálico e sublinhado somente palavras. O que é o sublinhado somente palavras? Normalmente o sublinhado que você coloca, ele coloca o sublinhado no título todo. Nesse aqui você pode perceber que é palavra por palavra. Você pode vir aqui e selecionar palavra por palavra e clicar lá em sublinhado? Também dá certo? Dá, mas eu vou mostrar uma opção para vocês onde vocês vão encontrar que vai facilitar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Primeira parte aqui, deixa eu até fechar esse texto só para mostrar para vocês um detalhezinho. Vamos lá. Bem-vindo, aumentar aqui um pouquinho para vocês verem o que está acontecendo. O meu título, vou selecionar, né? Para que eu consiga fazer qualquer ação de formatação, eu preciso selecionar o meu texto. Vou clicar aqui na caixinha, onde tem as diversas fontes, né? Que estão organizadas em ordem alfabética, então eu vou aqui procurar na letra C. Ok? Eu vou vir aqui na letra C e procurar por qual fonte? Courier New. Courier New está aqui, ó. Tá? Essa fonte. Aqui até, inclusive, nessa caixinha, eu esqueci de colocar o Courier, eu coloquei só o Courier, né? O Courier New, tá? Então, selecionar. Você pode perceber que aqui, ó, em todas as fontes que você tiver usado de forma recente, vai aparecer aqui, tá? Ou, se não, você procura pelas fontes, né? Nesse exercício em específico, ele vai te falar qual que é a fonte que você tem que colocar. Mas nos outros exercícios, vai ter um exercício que vai estar só a formatação e não vai estar te dizendo qual é a fonte exata que você tem que colocar. Então, o que é interessante a gente fazer? Você abrir a caixa de fontes e ir verificando mesmo, né? Passa o mouse em cima de cada um, ele vai mudando o formato para você ver se ele fica ao formato idêntico que tem no exercício que você está trabalhando, tá? É um detalhezinho, né? Aqui no começo, como é exercício de início, ele está te dizendo exatamente o que você tem que fazer, tá? Nos próximos aí, você vai ter que descobrir qual que é a fonte, tá bom? Deixa eu até ver a mensagem aqui no grupo. Anne, uma dúvida. Quem não tiver o Word pode estar utilizando o Google Documentos para tal finalidade? Pode, pode sim. Tá? Ele é no computador, Anne, ou no celular? Inclusive na computador. Não, tranquilo. Depois, se você quiser esse pacote Office, né?
Posso passar para vocês, acho que na última aula eu expliquei, né, como que faz para vocês baixarem, né? Mas aí, se tiver dúvida na instalação, me chama que eu ajudo, tá bom? Pessoal, que apareceu uma notificação no Google Meet, né, que é a nossa reunião aqui, via videochamada, que a aula ela fecha em 10 minutos, tá? Então, vou esperar fechar, enquanto eu continuo falando sobre o exercício, e assim que fechar, eu vou abrir uma nova sala, tá? Para que a gente continue a nossa aula, tá bom? Combinado? Daqui 10 minutos fecha, aí eu vou abrir uma outra sala com um outro link, e aí vocês clicam nele para entrar de novo, tá bom? É que esse Google Meet, como ele é gratuito, né? Ele gera... Engraçado que nas outras aulas eu entrei com esse mesmo link, do mesmo usuário, e deu certo. Ele passou de uma hora e continua a aula, mas tem vezes que ele não permite eu fazer uma chamada por mais de uma hora, tá? Por ser gratuito, ele interrompe, e aí eu crio novamente e eu consigo, tá bom? Então, se cair a aula, eu vou gerar uma outra sala, coloco o link novamente e vocês entram, tá bom? Vamos lá. Jéssica, professor, eu não tinha salvado o arquivo da apostila e ela sumiu para mim no grupo. Provavelmente você excluiu aí do seu celular, né? Eu vou colocar de novo lá, deixa eu até colocar. Tá aqui, para quem não pegou a apostila ainda, eu estou colocando a nossa apostila aí, tá? Ok? Certinho? Vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui, conforme o que está pedindo, né? Eu vou lá, coloco o year new. Aqui, o year new. O tamanho é 20. Eu posso vir aqui, selecionar o tamanho 20 ou simplesmente clicar aqui na caixinha, apagar a numeração, né? E colocar o tamanho 20, digitar no teclado. Não tem problema. Tanto faz você selecionando ou digitando o tamanho. Eu vou clicar no estilo itálico, sublinhado, somente palavras, né? Aí perceba que é um outro estilo de sublinhado. E perceba que do lado da letra S de sublinhado tem uma setinha, tá? Que quando eu clico, ele mostra vários estilos de sublinhado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar primeiro se este estilo de sublinhado somente palavras tem aqui. Ele não vai estar nessa tela inicial, né? Então, onde que eu tenho que ir? Eu vou vir aqui em mais sublinhados, vai abrir essa outra caixa aqui que apareceu, chamado fonte, tá? E aqui no meio da tela eu tenho uma opção chamada estilo de sublinhado. Eu vou clicar nessa seta e aí sim eu vou ter o estilo que eu tanto estou procurando, que é somente palavras, tá? Vou clicar aqui em somente palavras e clicar em OK. Pronto. Perceba que ao selecionar o sublinhado no estilo que a apostila está falando, né, para que seja colocado, ele já colocou aqui para mim automaticamente. Muito mais fácil do que eu fazer isso aqui, né? Eu vou selecionando, seleciono, aí clico na letra S, vem aqui, seleciono o próximo, sublinhado, vem aqui, seleciono o próximo, sublinhado, seleciono aqui o Word, né, que é o finalzinho, e sublinhado. É bem mais trabalhoso você selecionar um a um e fazer. Dá para fazer? Funciona? Funciona. Mas ele tem uma ferramenta própria que já faz isso de forma automática, né? Que é o mais sublinhados, estilo do sublinhado, somente palavras e OK.
Certinho? Então, essa primeira parte aqui, a gente vai concluir com o negrito, né? Eu esqueci de colocar o negrito, e aí a gente concluiu essa primeira parte do título. Passando para a segunda parte, né? O segundo parágrafo, que é esse daqui, ó. O Microsoft Word é um aplicativo que permite realizar no computador a tarefa de uma máquina de escrever, porém apresentando vantagens enormes tais como... Então, esse segundo parágrafo aqui, ele pede a fonte Arial 12 e espaçamento duplo, né? Que é o espaçamento entre as linhas que a gente já viu no início da aula, né? Então, vamos lá, vamos colocar. Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento duplo. Né? O que é o espaçamento duplo? Eu vou vir aqui no botão espaçamento de linha e parágrafo e vou escolher o espaçamento duplo, que é o 2,0 ou 2.0, espaçamento duplo. Tá? Professor, mas não está igual o da apostila. Né? Por que não está igual ao da apostila? Por causa das margens. Né? Então, você pode perceber que aqui, ó, se eu arrastar um pouquinho esse botãozinho aqui da régua, eu posso estar diminuindo o recuo da minha margem. Ao invés de começar aqui, eu posso mudar o início, né? Onde ele vai estar aqui iniciando, eu posso colocar ele na posição 2. E aqui no final também eu posso aumentar o espaçamento, né? O término da minha folha. Ok? Então eu posso puxar essa parte da régua aqui, ou essa aqui do lado esquerdo. Lembrando que eu tenho esse botão que trabalha com recuo, e aí eu tenho que puxar os dois juntos, tá? Ó. Quando eu clico no botãozinho de baixo, vem os dois botões juntos também, certo? Então, agora eu tenho esse segundo parágrafo alinhado em duas linhas, né? Antes a gente tinha em três, aí é só diminuir o espaçamento lá da régua, né? E aí a gente tem exatamente a mesma formatação que a gente tem no exercício. Vamos lá. Agora vamos para o segundo parágrafo. Esse parágrafo aqui. Eu coloquei no grupo, né, pessoal? Coloquei exercício, beleza. Então, esse parágrafo que começa em agilidade e termina até parte do texto, a fonte é Courier, tamanho 12, itálico. E perceba que a margem dele começa aqui, né? Eu acho que dá 1,5 essa margem, tá? Vamos fazer o teste aqui no exercício. Então, eu vou selecionar agilidade. É parte do texto. Primeiro, eu vou colocar a fonte Courier, New. Tá vendo que ele já aparece aqui nas fontes usadas recentemente? Tudo que eu utilizo de fonte, ele aparece aqui como usadas, né? Em algum momento você usou, ele fica guardado aqui, essa fonte. Courier New, tamanho 12 e itálico, tá? Esse espaçamento aqui das linhas, ó, perceba que esse espaçamento ele é menor do que esse que a gente colocou espaçamento duplo, né? Então, nesse aqui onde o espaçamento é menor, a gente vai utilizar o espaçamento simples, que é o 1,0, né? Então, se eu vier aqui, ó, espaçamento entre linhas, eu vou selecionar a opção 1.0. Vou colocar aqui para que ele comece no mesmo lado onde está iniciando a linha de cima, né? E outro detalhe muito importante. Olha só a diferença desse texto, né, que está desse jeito aqui. Pessoal, a chamada está quase no fim. Vai cair a chamada agora. Eu vou voltar lá no grupo, criar uma outra chamada e colocar o link lá.
tá? Entrem, coisa de 1 minuto eu já coloco lá. Até daqui. No. Ok, pessoal, vamos lá, vamos continuar então. Paramos aqui, então, no segundo parágrafo, né? Onde nós colocamos o Fourier, nós colocamos o tamanho, 12, e colocamos também o itálico.
Porém, tem algo que não está dizendo aqui no exercício, que é para ser feito, mas vocês podem perceber que tem algo de diferente, né? Vocês sabem exatamente dizer o que pode estar diferente aqui? Ah, está faltando aqui o parágrafo, né? O parágrafo, conforme eu tinha mostrado, você vai clicar aqui no início do parágrafo e posicionar aqui na régua. Tá? Então, vamos colocar aqui, clicar 2 vezes na régua, e vamos colocar aqui, primeira linha, vamos colocar 1,5, tá? Para ver o que acontece. Tá? Vamos trabalhar com 1,5. Deixa eu ver aqui 1, quanto que ele fica. Pagar 1,5 e colocar só 1. Vamos ver com 2. Diminui aqui um pouquinho. Ok. Aqui, vamos deixar 1 centímetro mesmo, tá? Porém, tem um detalhezinho. O que está acontecendo? Você pode perceber que aqui no exemplo, a gente tem todo o nosso texto justificado, né? Que é aquele texto onde ele se encontra alinhado com as margens, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar e vou clicar no botão justificar. Ok? Perceba que agora sim, né, meu texto está alinhado. Tá? Eu vou deixar aqui 1,5, 1. Vejam que vai ficar melhor aí. Eu acredito que 1,5 inicia-se o parágrafo aí com um tamanho muito bom, tá? Bom, vamos aqui então para o terceiro parágrafo, né? O terceiro parágrafo é essa parte aqui que está mais centralizada dentro da página, né? Então, essa parte tem uma fonte chamada Times New Roman, tamanho 12, recuo à esquerda de 3 centímetros, à direita, né? À esquerda, desculpa, 3 centímetros, à direita de 2,5 e um espaçamento entre as linhas de 1,5. Tá? Então, recuo à esquerda de 3 e à direita de 2,5. Onde que a gente vai conseguir modificar essa opção? Primeiro, vamos selecionar essa parte, né? Vai de mesmo dominando até apresentação e qualidade. Então, vou selecionar. Vou colocar a fonte que está pedindo, Times New Roman. Se não aparecer aqui para você logo de início, você vai ter que procurar lá embaixo, né? Está organizado em ordem alfabética. Times New Roman. Tamanho 12. E recuo à esquerda de 3 e à direita de 2,5, tendo um espaçamento entre linhas de 1,5. Seleciono aqui o espaçamento entre linhas com 1,5. Já deixo o meu texto justificado, ele está alinhado com as margens, né? Então eu vou justificar esse texto. E aí, por fim, eu vou aplicar esses recuos de 3 e 2,5. Primeiro, eu vou vir aqui dentro de página inicial e clicar em parágrafo. Tá? Aqui, ó, ele está perguntando que tipo de recuo eu vou aplicar na esquerda. Na esquerda, eu já sei que eu vou aplicar 3 centímetros. Né? Vai ter um espaçamento de 3 centímetros do recuo da esquerda.
E na direita, eu vou ter um recuo de 2,5. Então, eu vou vir aqui e colocar 2,5. Ok? Dá um espacinho, vou clicar em OK. Percebam que o meu texto ficou de acordo com as configurações aqui solicitadas, né? Então, aqui, ó, e aqui gradativamente está em uma outra página, né? Percebam que ficou um espaço meio que espaço desnecessário aqui de um parágrafo para o outro, né? Aqui eu tenho um parágrafo e aqui eu tenho outro. Para você eliminar esses espaçamentos desnecessários de um parágrafo para o outro, você pode selecionar, vir aqui nesse botão de espaçamento entre as linhas e, ao invés de selecionar uma dessas opções de espaçamento simples, espaçamento de 1,5 ou espaçamento duplo, pode perceber que aqui embaixo eu consigo adicionar espaço entre os parágrafos e consigo remover. Quando eu tenho um espaço a mais, vai aparecer aqui, ó, remover espaço depois do parágrafo, ou seja, significa que tem espaço a mais, né? Então, eu posso adicionar um espaço antes e posso também remover esse espaço antes, como posso remover o espaço depois, né? Tá aqui, ó, removi aquele espaço. Olha só a diferença dele antes e o depois, quando eu removi. Percebeu que ele deu uma subidinha, né? Eliminou esse espaço aí. Tá? Está em duas linhas, né? Eu seleciono só essa parte. Posso dar uma puxadinha aqui na régua para poder alinhar e deixar ele mais parecido, né, possível. Vou voltar aqui de novo. Aqui é 3 centímetros e aqui 2,5. Clicar em OK. Beleza. Deixa eu só voltar aqui e ver um detalhezinho. OK. 3 e aqui 2,5. Ok. Pronto. Se eu quiser aumentar um pouquinho mais, para de repente deixar igual, acredito que aqui ele não esteja com, aqui no exercício da apostila, ele não esteja com as mesmas medidas, né? Tanto de início de margem, né? O início da nossa margem é essa daqui, ó. Pode perceber que a nossa margem inicia nessa posição da régua e vai até a posição número 15, né? Vai até 15 centímetros, tá? Ele inicia aqui essa posição e vai até 15 centímetros. Porém, aqui, quando a gente começa aqui, ele já começa bem aqui fora do limite da margem, tá? Por isso vai dar um pouquinho de diferença. Mas é só você vir, selecionar e aumentar aqui, ó. Quanto mais você aumenta, você consegue perceber que ele vai ficando em duas linhas, né? Aqui, pronto, ele ficou em duas linhas. Okay? Então, é assim que você vai alterar. Ficou aquele espaço a mais, seleciona
o final do primeiro parágrafo para o próximo. E aí você vem aqui e remove esse espaço, tá? Vamos lá, vamos partir para o próximo. O próximo é esse aqui. Você pode perceber que está sublinhado o título, né? Por que estudar o Word e o Excel? E tem um espaço excessivo entre as letras, né? Pode perceber que tem um espaçamento maior entre as letras. Esse espaçamento, a gente vai fazer ele manualmente no teclado? Não, a gente não vai fazer manualmente ele no teclado, né? Dando espaço para que ele fique dessa maneira. Existe um recurso, uma ferramenta que se chama expandido, tá? Ele vai dar justamente essa expansão, esse espaço entre as letras, tá? Então vamos lá, vamos colocar de acordo com o que está aqui. Vou selecionar primeiro esse título, né, esse subtítulo, na verdade, né? Vou colocar ele no formato Times. Vou colocar o tamanho 12. Vou lá no sublinhado somente palavras, que eu já sei onde fica, né? Que é a letra S. Eu vou clicar na setinha. Mais sublinhados. E aqui no estilo de sublinhado, eu vou selecionar somente palavras. Vou clicar em OK. Beleza, mas agora fica faltando esse expandido, né? Ou seja, esse espaço entre as letras. Onde que ele está? Ele está aqui, ó, dentro de parágrafo também. Vou voltar aqui. Ele está aqui em fonte, tá? Ó, página inicial. Aí tem esse botãozinho aqui da opção fonte. Vou clicar nele. Vou clicar aqui nessa janelinha que aparecer aqui de fonte, né? Eu tenho a primeira opção fonte e tem a opção avançado, tá? O tipo de espaçamento está marcado como espaçamento normal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa setinha e vou escolher a opção expandido, tá? E aí, quando eu clico na opção expandido, tá aqui, ó. Qual que é a medida dessa formatação expandido? 8 pt, 8 pontos, né? Aqui está 1. Eu posso vir aqui dentro da caixinha, apagar o 1 e colocar o número 8. Em seguida, eu vou clicar em OK. Perceba que ele coloca o espaço necessário de forma automática, tá? Esse título aqui ele está no meio das margens esquerda e direita, então eu vou clicar em centralizar. Ok? Olha só a diferença eu fazendo dessa maneira e fazendo pelo teclado. Ó. Não fica diferente? Aqui no teclado, se eu der o espaço, eu não vou saber o espaço necessário. Esse espaço necessário, se eu clicar lá naquele expandido, ele já vai fazer isso para mim, né? Vou selecionar. Vou clicar aqui nesse botãozinho da fonte. Vou selecionar em avançado. Espaçamento vai estar normal. Clico em expandido. E mudo aqui para o número 8. Olha só a diferença, né? Muito mais fácil. Assim como o sublinhado que vocês viram. O restante dessa página, né? A gente tem 2 parágrafos restantes aí, né? O Word é considerado atualmente o processador de texto padrão do mercado. Significa que é usado pela maioria de usuários. Troca de informações via meio magnético e mais usual com o Word. Então, eu vou selecionar essa parte. Vou clicar na fonte chamado Verdana. Tá lá na letra V, está organizado em ordem alfabética, né? Está aqui, ó, Verdana. Verdana. Tamanho 12.
Espaçamento entre linhas é de 1,5. Está em itálico e sublinhado duplo, né? Parece que tem 2 riscos embaixo da linha, né? Então, eu vou clicar na seta, vou passar o mouse em cima dos tipos de sublinhado e vou escolher o sublinhado duplo. Ok? Selecionei o sublinhado duplo. Agora, eu vou dar esse espaço aqui, ó, que tem no início do meu parágrafo para as linhas de baixo. Tá vendo que as linhas de baixo têm espaço diferenciado do início do parágrafo, né? Esse espaço aqui acontece eu clicando aqui, ó, dentro de página inicial. Vou clicar agora, naquela hora eu cliquei em fonte, né, para ir naquela opção do expandido. Agora eu vou clicar nesse botãozinho aqui, que é o do parágrafo, tá? Então, olha só, que tipo de recuo especial com relação às duas linhas de baixo, em relação à primeira, eu vou ter que aplicar. Eu vou vir aqui em recuo especial e vou clicar em deslocamento, tá? Esse deslocamento não tem uma medida. Aqui você percebe que ele não está falando nenhuma medida aqui na apostila, né? Então, eu vou colocar essa medida que está aqui mesmo, 1,25. Mas você pode ir ajustando para ver se fica igual ao modelo, tá? Não se preocupe em ficar exato da apostila. Raramente vai ficar. Você precisa prestar atenção e tentar trabalhar essas formatações básicas. Espaçamento entre linhas, tamanho da fonte, a fonte da letra, que tipo de fonte você está selecionando, se é igual, né? Sublinhado, itálico. Esses detalhezinhos básicos são importantes e que você precisa dominar para a gente passar para as configurações mais avançadas, tá? Vou clicar em OK. Vou deixar justificado o meu texto, né? Deixar alinhado com as margens. E aí perceba que ele colocou, né, nesse deslocamento especial, esse deslocamento do primeiro parágrafo para as demais linhas de 1,25. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, só que com configurações um pouquinho diferentes, né? Vamos mudar aqui para Verdana. Verdana, a fonte da letra. Tamanho 12. O pessoal que está entrando aí na aula, não sei se entrou na primeira parte, não se esqueçam de colocar o nome de vocês. Para quem não colocou, tá? Para quem colocou, fique tranquilo, que eu já consegui identificar quem colocou o nome, tá? Então, eu tenho aqui... Então, eu coloquei aqui Verdana, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5. O tipo de sublinhado não é duplo agora, é sublinhado ponto traço, né? Ó, sublinhado pontilhado. Aí você tem que procurar pelo nome, né? Sublinhado tracejado e sublinhado do tipo ponto traço, que é o que está pedindo exercício, né? Então, eu vou clicar nele, ok? Vou justificar o meu texto, ele está justificado, alinhado com as margens, e agora fica faltando eu fazer aquela formatação do deslocamento especial, né? Que fica aqui, página inicial, parágrafo, recuo, esse recuo ele é especial, do tipo deslocamento, à medida eu vou permanecer do jeito que está aqui, não vou alterar. Se você quiser alterar, pode alterar para ver como que fica, tá? Ok, pronto. Certo? Então, este foi o exercício da página 66. Quais ferramentas a gente viu?
deslocamento, um tipo de sublinhado, a opção de você expandir o espaçamento entre as letras, como alterar fonte, tamanho, mexer com os recuos das margens, né, da minha régua do Word. A questão dos espaçamentos entre as linhas, do alinhamento do texto, né? Então, essa formatação básica inicial, ela precisa estar bem aprendida, né? Bem decorada por vocês. Na verdade, decorada não é a palavra correta, mas vocês saibam como trabalhar com elas para que a gente possa avançar nas mais avançadas, tá? Alguma dúvida com relação a esse primeiro exercício? Algum detalhezinho que de repente vocês queiram que eu faça de novo? Alguma coisa que vocês de repente estão tentando fazer aí, né? Para quem está tentando acompanhar na mesma hora e não conseguiu fazer? Por enquanto, tranquilo, pessoal, se manifestem aí no chat do texto. Ok, vamos continuar então. Tá? Vamos fazer o segundo exercício. O segundo exercício, conforme eu tinha comentado, né? Ele vai trabalhar com algumas ferramentas que eu mostrei. Esse aqui, né? Centro de Educação Profissional, tá? Interativo, Informática, GO. Ok. A gente tem essa formatação aqui um pouquinho diferente, né? Com o título. E aqui a gente já começa a trabalhar com os marcadores e numeradores, né? Eu falei para vocês que trabalham com tópicos, né? O que são tópicos? São passo a passo de receitas, de orientações, em que a gente pode formatar utilizando números, algarismos romanos, letras do alfabeto e até símbolos que identifiquem esses tópicos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o símbolo de um certo, né? De um ok, para identificar um tópico, por exemplo. Tá? Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Aqui eu coloquei, mudem o texto, né? Está com um texto diferente. Se vocês quiserem deixar igual, né? Do exercício que temos na apostila, tem que mudar, tá? Senão pode deixar do jeito que está aí também. Educação profissional. Ok. O que está pedindo para fazer aqui no título, né? Está pedindo para você colocar uma fonte chamada Times New Roman, tamanho 23, fonte estilo contorno, né? O que é essa fonte estilo contorno? Essa letra é um pouquinho mais vazada, né? Você pode perceber o que é uma letra vazada. Uma letra que não tem preenchimento de cor dentro dela, né? É exatamente aqui, ó. Você percebe um contorno em volta da letra, mas dentro da letra ela não é preenchida com uma cor. Né? Ou seja, só o contorno mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar. Vamos clicar em página inicial. Vamos em Times New Roman. Tamanho 23. Tá 22 e o próximo é 24, né? Ele vai de 2 em 2. Professor, não tem 23. E agora? O que eu vou fazer?
Eu vou vir aqui e digitar o tamanho 23. Eu vou forçar o Word a aplicar o tamanho 23 que a gente precisa, né? O espaçamento entre essas linhas é de 1,5, né? Então, espaçamento de 1,5, que já está. Ele está centralizado. E agora a gente precisa aplicar o estilo contorno, né? Onde que eu vou achar esse estilo contorno? O estilo contorno é algo que vai ser aplicado na fonte da letra, né? Então, achei onde eu preciso localizar. Fonte, página inicial, opção fonte, vou clicar bem nesse botãozinho minúsculo, né? Fonte. Vai aparecer essa janela aqui, onde eu vou clicar aqui na guia chamada fonte também. Cursos, conjuntos, espaçamento, formas de números. Aqui, efeitos do texto. Tá, ó. Em versões anteriores a este pacote Office, né, o Word 2020, com atualizações aí já mais recentes, né, ele fica em um lugar diferente, tá? Ele fica normalmente aqui em fonte, ele fica aqui dentro de efeitos, e aqui você clicaria em cima da opção contorno, mas ele não está aqui. Ele está aqui, na versão recente, ele fica aqui dentro, ó. Efeitos do texto, contorno do texto, está sem contorno, né? Eu vou clicar em linha sólida, e no preenchimento, você pode perceber que o preenchimento está sólido, está com a cor preta, né? O preenchimento da letra aparece aqui. Para que ele não apareça, fica com esse estilo vazado, esse estilo contorno, eu vou clicar em sem preenchimento, eu vou conferir antes, né? O meu preenchimento do texto está sem preenchimento, e o contorno eu vou deixar ele com a linha sólida, só a linha ficando em volta da letra, né? Ok. Ok. Pronto. Perceba que o meu texto ficou aí, né? Com este estilo contorno. Vou voltar lá de novo. Vou vir em fonte. Aqui na guia fonte, eu vou em efeitos do texto. O preenchimento, eu vou deixar sem preenchimento. E o contorno, vou deixar com a linha sólida. Para que a cor fique preta, eu preciso modificar aqui a cor. Vou clicar no preto. Ok. Ok. Pronto. Professor, não está igual. O título está em 2 linhas, porém eu tenho Centro de Educação Profissional, né? Aí o Interativo Informática Geo fica embaixo, né? Interativa que fica na parte de cima, na linha de cima, Informática Geo fica aqui embaixo. O que eu vou precisar fazer? Para que o Interativa vá para a linha de cima, eu preciso mudar o quê? O espaçamento entre as margens. Espaçamento entre as margens. Então, eu só vou aumentar a margem para o lado direito, né? Fazendo assim, ó. Clico aqui nessa parte da régua, do lado direito, e mudo para cá. Eu posso esticar para esse lado aqui. Olha lá, olha só. Perceba que, ao esticar as margens, eu tenho o meu texto de acordo com o que está aqui na apostila, tá? Mas o interessante é você fazer isso aqui. Ó. Deixa eu dar um Ctrl Z. O interessante é que você trabalhe com os limites de acordo, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui. O interessante é que ele fique desta maneira, tá? Áreas de atuação. Aí, na segunda parte do exercício,
ele vai trabalhar com sombreamento no parágrafo, né? Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção. A gente vai ter duas ferramentas muito parecidas, porém que trabalham de formas diferentes, né? Então, aqui, áreas de atuação. Vou selecionar áreas de atuação. Vou colocar a fonte da letra, tamanho 12, Times New Roman, espaçamento de 1,5, já está, né? E formatar ele em numeração, nessa parte de baixo aqui. Então, área de atuação está em negrito, né? Sombreamento no parágrafo. Sombreamento no parágrafo, olha só a diferença. Se eu utilizar o marca-texto na cor cinza, ele fica só no texto, né? Vou voltar aqui, ó. Pessoal, todas as vezes que vocês errarem uma formatação e quiserem que ele volte ao estado anterior, eu tenho os botões aqui para voltar, né? O desfazer, ou se eu quiser refazer o processo, eu tenho esse botão para repetir, né, o processo que você fez, certo? Vou desfazer e vou selecionar essa outra ferramenta, que é o sombreamento, selecionando a cor cinza, ok? Agora, nós vamos trabalhar aí o formatar numeração, né? Vou selecionar. E vou trabalhar com essa ferramenta aqui, ó. Aqui em cima, dentro de página inicial, a gente tem marcadores. Se você clicar na setinha, você consegue ver os símbolos, né? E desse lado, os numeradores, tá? É esse primeiro aqui, alinhamento de número à esquerda. E olha só o que ele fez. Ele numerou para mim todas essas palavras em números sequenciais, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu poderia fazer isso aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui. Eu poderia fazer isso aqui, ó, por exemplo, na frente de administração, vir aqui e digitar 1 e o ponto. Se eu apertar o espaço, ele já entende que ele está trabalhando aqui com numeração. Eu posso fazer isso? Se eu clicar aqui o Enter no final, ele já cria para mim o número 2. Posso fazer dessa maneira? Posso. Só que eu posso escrever tudo primeiro e no final escolher o tipo de numeração que eu quero. E já coloca para mim de forma automática também. Certo? Eu prefiro fazer isso. Sempre. Digite tudo primeiro para depois formatar. Ok? Beleza. Já trabalhei com a numeração. Só que olha só o detalhezinho. Perceba que a numeração está muito rente aqui à margem do lado esquerdo. E aqui no que a gente acabou de fazer não está. É só vir aqui e trabalhar com a régua. Tá? Eu deixo esses dois alinhados e puxo aqui mais para o cantinho. Tá? Ó, esse vai trabalhar com os números. E esse aqui vai trabalhar com a questão do distanciamento desse recurso. Né? Ok? Então, aqui você pode puxar aqui um pouquinho para fazer com que esses números fiquem mais perto aí da margem. O segundo, cursos existentes. Seleciono. Vou utilizar a mesma formatação, né? Times New Roman. Tamanho 12. Espaçamento de 1,5. Negrito. E o sombreamento no parágrafo, que é clicar nesse botão, né? Nesse balde, o símbolo, balde de tinta, com a cor que o exercício está pedindo. Agora, o que acontece? Eu tenho
um outro símbolo para trabalhar com esses tópicos, né? Esses símbolos são os marcadores. Esses marcadores, aonde que a gente acha esses marcadores? Dentro de página inicial, vindo nessa opção aqui, ó, marcadores. Passe o nome em cima dos botões, se você tiver com dúvida, para ver os nomes, né? E aí o símbolo é esse daqui, ok? Da mesma forma como a gente fez para alinhar as margens às numerações, a gente vai fazer com os marcadores. Junte todos os botões e alinhe o máximo possível aí perto da margem. Chegamos então aí ao final desses dois primeiros exercícios, né? O primeiro trabalhando mais com formatações, o segundo já trabalhando com tópicos, né? Ferramentas com marcadores e numeradores, ok? Dúvidas, pessoal, nesses dois primeiros exercícios? Não? O pessoal que está no celular, eu vou compartilhar a tela do meu celular aqui. Só um pouquinho. E aí a gente já mostra também como que faz esse processo por lá, né? Ok, compartilhando a tela do meu celular. Vou voltar aqui no grupo. Vou tirando a dúvida da Jéssica, não sei se a Jéssica está aqui na nossa aula. Professor, acabei de perceber que estou em duas turmas diferentes de aulas. Por isso, acabei não encontrando o arquivo da apostila. Jéssica, se você foi adicionada a este grupo, né, Pacote Office Online, quer dizer que você faz parte dessa turma, tá? A turma N4 2022, tá? Que é a listagem oficial que me passaram, tá bom? Então, confirma direitinho com aonde você fez a inscrição, né? Lá no nosso grupo, se vocês clicarem lá nos contatos, né? Por exemplo, se você for vir aqui e clicar aqui em cima, você vai ver a Margarete como administradora do grupo também, né? A Margarete é a nossa coordenadora. Confirma direitinho com ela, mas de início eu te confirmo, você faz parte dessa turma por você estar na listagem que foi me passada, tá? Não sei se você está aqui, mas aí já respondendo, tá? Vamos lá. Então, quando eu coloquei o exercício aqui para vocês, né, no grupo, eu coloquei no sentido de que vocês não tenham que digitar todo o texto, né? Trabalhe só com a parte da formatação. Se você quiser digitar, o texto está lá na apostila, pode ficar à vontade de digitar também, tá? Caso alguém queira um software para trabalhar com a questão de digitação, eu tenho também. É só me mandar uma mensagem no privado que eu passo para vocês, tá? Como o curso é de pacote Office, né? Ou seja, ele trabalha só com Word, com Excel, com o PowerPoint, a gente não entrou muito nessa questão, porque é mais informática básica, mas se alguém quiser, é só me pedir, tá bom? Então vamos lá. Abrir com, eu vou abrir esse arquivo com os documentos do Google, né? Aqui eu tenho o Word no celular também, mas eu prefiro abrir no Word. Vou clicar aqui nesse lapisinho para poder editar o meu arquivo, né? Eu vou mudar até a posição do meu celular. No celular a gente já sabe que o processo é um pouquinho mais demorado, é normal, porque o celular, o tamanho é menor, né?
Então, eu vou posicionar o meu dedo aqui nesse trecho do título, bem-vindo ao Microsoft Word, né? Deixa eu voltar aqui na apostila. Bem-vindo ao Microsoft Word. Courier New, tamanho 20. Courier New, né? Aqui, ó, tá vendo? Ao invés da fonte, dos tamanhos dessas fontes aparecerem lá na parte de cima, no celular vai aparecer aonde? Vai aparecer embaixo, né? Então, eu escolho, ó, Courier New. Verifica aqui o tamanho é 20. Tamanho 20, não está aqui também, né? Mas eu posso vir aqui na caixinha e aumentar, ó, clicando na setinha do lado, até que ele fique com tamanho 20. Beleza, vamos voltar aqui na apostila. Ele está em negrito. O tamanho já foi, né? Eu vou clicar até fora. Ele está em negrito, que é essa letra B, aqui no Google Documentos. Ele também está em itálico e sublinhado somente nas palavras. O sublinhado somente nas palavras é muito provável que a gente não vá conseguir encontrar aqui no Google Documentos, mas a gente pode fazer daquela maneira que eu mostrei para vocês, né? Itálico e sublinhado, que é essa letra U com um tracinho embaixo. Só que aí o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar palavra por palavra. Bem-vindo, aí sublinha, clico fora, sublinha, seleciono só esse aqui, uau, né? Aqui, clico no botão sublinhar, aperto o meu dedo fora, seleciono de novo a próxima palavra, que é Microsoft, clico em sublinhar, aperto fora de novo e, por último, pressiono meu dedo em cima da palavra Word e aí eu vou lá e clico em sublinhar. Ok? Então, dá para a gente resolver dessa maneira, porque a gente não tem aquele sublinhado somente nas palavras, como a gente viu no Word, né? Vamos lá. Do mais, pessoal, vocês perceberam que o processo é o mesmo, né? Só que a gente vai encontrar em lugares diferentes. Então, esse espaçamento duplo, né? A gente vai encontrar aqui, ó. Vou apertar meu dedo em cima. Deixa eu mostrar aqui, voltar aqui para mostrar. Aqui, ó. Seleciono. Aqui, ó. O alinhamento do texto à esquerda, centralizado, à direita e justificado está aqui. Então, eu vou justificar. O tamanho desse texto é 12, Arial, né? 12, Arial. Espaçamento entre linhas de 1,25. Tá? Eu vou selecionar de novo. Espaçamento entre linhas, ele vai ser exatamente, vamos ver aqui, ok, espaçamento entre linhas não aparece aqui, né? Até então não aparece, então o que a gente vai fazer? Eu vou lá para cima, aí tem, nessa mesma tela que vocês estão vendo, tem uma setinha para trás, outra para frente, e tem a letra A com os tracinhos do lado. Eu vou clicar nessa opção, eu vou vir aqui, tá vendo? Ó, cor do texto, dá para eu mudar a cor, dá para mudar o tamanho, a fonte, o estilo, a cor de destaque, que é aquele que a gente fez utilizando a
a cor no sombreamento do parágrafo ou só no texto, né? Então, eu vou vir aqui em parágrafo e vou vir aqui na opção espaçamento entre linhas. Na opção espaçamento entre linhas, eu posso aumentar esse espaçamento conforme clicando aqui nessa setinha do lado direito, né? Se eu clicar para cima, aumenta. Se eu clicar para baixo, diminui. Então, 1 é o espaçamento simples, 1,15, 1,5 e espaçamento duplo, que é o 2. Tá? Nós vamos deixar no espaçamento duplo, né? Que é o que está pedindo. Então, eu vou deixar no espaçamento 2. E aí, terminei de fazer tudo, eu aperto fora. Perceba que está do mesmo jeito que a gente fez no computador, tá? Deixa eu ver se tem alguma configuração diferente. O sublinhado, deixa eu voltar aqui para a apostila. O sublinhado duplo e o sublinhado pontilhado, a gente não vai conseguir fazer aqui, tá? Deixa eu até testar aqui. Deixa eu selecionar essa parte. Sublinhado. Ele não dá outra opção de sublinhado, tá? Mesmo eu vindo aqui em cima, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Mesmo eu vindo aqui em cima, na letra A, ele não dá opção, tá vendo? Estilo, texto normal. Não dá opção, tá? Então, sublinhado, vocês vão ter que sublinhar da única opção que ele dá para vocês, tá? Não tem como selecionar o duplo nem o pontilhado. Pelo menos aqui no Google Documentos, tá? Lá no Word você consegue fazer da maneira como foi explicado inicialmente. Deixa eu ver outro detalhezinho que não dá para fazer aqui. Esse recuo aqui, ó, da apostila, tá? Esse recuo da apostila, aqui, parágrafo. Olha só aqui os marcadores, ó. Marcadores. E aqui desse lado em parágrafo mesmo, ó. A gente tem os marcadores. E aqui desse lado os numeradores, tá? Então tem como fazer também. Agora, o recuo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o recuo dá para fazer também, tá? O recuo, se a gente clicar aqui na letra Azinha aqui em cima, né? Na parte de cima tem uma letra A com os tracinhos. Você vai vir aqui em parágrafo e aqui, à medida que você vai clicando, vou voltar aqui de novo, parágrafo. Deixa eu selecionar primeiro, né? Aqui, ó. À medida que você vai clicando aqui, esse recuo, ele trabalha com o recuo da esquerda, esse primeiro botão aqui embaixo, ó. Esse primeiro botão aqui embaixo, recuo da esquerda, ele vai voltando o texto para o lado esquerdo. E esse outro para o lado direito, ó. Perceba que ele vai mudando, tá? Então, você pode trabalhar com esses dois botões. Vai ficar igual da apostila? Não, porque ele tem limitação com relação a você alterar a medida, né? Ele não deixa alterar a medida. Ok? Mas dá para trabalhar também. Deixa eu ver aqui algum outro exemplo. Aqui, a ferramenta de... A ferramenta contorno não tem, que é esse texto que a gente fez aqui, ó. Vou voltar aqui no computador e mostrar para vocês, que é esse texto que a gente fez aqui, né? Com essa letra vazada só com um contorno. Então, aqui também não tem como fazer, tá?
o sombreado no parágrafo. Sombreado no parágrafo, e é aqui, ó. Clica aqui na letra Azinha, né? No texto, fonte, tamanho, cor do texto, cor de destaque. Cor de destaque, vou selecionar aqui. E aqui, pequeno problema também. Percebam que ele colocou a cor de destaque somente no texto, né? E não no parágrafo. Vamos ver se ele dá a opção aqui, ó. Se eu clicar nesse canetão, cor do destaque, ele não dá opção para colocar na linha toda, né? Isso, então o sombreamento de parágrafo ele não vai deixar fazer também, tá, pessoal? Ok. Texto, estilo, fonte, tamanho, cor do texto, cor do destaque, limpar formatação. Limpar formatação também tem, que é o que eu expliquei para vocês no início da aula. Você pega um texto da internet, quer limpar toda a formatação, aqui no Google Documentos, pelo menos, tem também, tá? Então, perceba que a gente consegue fazer sim, só que de formas diferentes, um pouquinho diferentes. Outras opções não dá para fazer, né? Como o contorno do texto, mas as demais, conforme a gente já viu aqui, você consegue fazer, tá? Então, se você tiver pelo celular, pegue o arquivo que está no grupo e tentem fazer, né? Mesmo que você não tenha o computador. Quem estiver com o computador, faça de acordo com o que a gente praticou na aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Estava sem internet, voltou agora. Não tem problema, tá? A aula está sendo gravada, então depois eu vou subir a aula no YouTube, vocês conseguem assistir, tá? Professor, acabei de perceber que estou em duas turmas diferentes, diferentes de aulas. Por isso, acabei não encontrando o arquivo da apostila. Ah, tá. Beleza. Questão da turma, acho que eu já expliquei. Olá, boa noite. Eu também estou em uma outra turma. E serão os mesmos horários de aula. Yara, você pode participar das nossas aulas sem problemas, tá? Mesmo que, de repente, você esteja nas mesmas turmas, como eu disse, as aulas são gravadas, né? Então, você pode assistir novamente, né? Ou posteriormente à aula, só que aí você tem que se lembrar que você tem que fazer as atividades. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida com relação a... Não? Tá tranquilo por enquanto, pessoal? Essa aula aqui aberta novamente, né, ela se encerra daqui a 5 minutos, né? Você já está em 2 horas de aula, ela fica muito cansativo. Eu vou deixar vocês lendo o conteúdo da apostila, praticando mais exercícios, né? Além dessa nossa apostila que eu coloquei, eu vou colocar uma outra apostila que a gente já trabalhava nos cursos lá, né? Foi eu também que fiz essa apostila. Ela tem mais conteúdo, né? Mas os conteúdos que a gente vai trabalhar basicamente são essas, né? Do pacote Office, que é o Word, Excel e PowerPoint. Então, nessa apostila que eu coloquei lá, é uma apostila um pouquinho mais resumida, né? Com o conteúdo e com alguns exercícios. Agora, nessa outra que eu vou passar para vocês, a gente tem mais exercícios, tá? Então, eu vou pedir que vocês peguem essa também. E aí, ó, por exemplo, a gente fez essa aqui, né? Nessa apostila nova que eu vou passar, tem a página 61.
Agora, olha só, a página 62, a gente não fez esse exercício aqui, né? Porém, pode perceber que agora a gente tem as fontes e tamanhos diferentes. Porém, eu não... aqui. Beleza. Tá compartilhada a minha tela. Todos vocês estão conseguindo ver, né? Tem alguém que não está conseguindo ver a tela aí, compartilhada? Então, o que acontece? Você, quando for praticar, formatar, você tem que ver qual que é a fonte, qual que é o tamanho, né? Esses desenhos, eu vou deixar para que vocês tentem quebrar a cabeça um pouquinho de como faz para inserir, mas a gente vai fazer junto na próxima aula. Então, se preocupem em, primeiro, colocar o texto, né? E formatar de acordo com o tamanho e a fonte que está aqui, certo? Esse exercício da página 63 a gente já fez, né? E tem esse da página 64, ok? 64, 65. Aí na próxima aula a gente vai fazer esse aqui da página 66 e um da página 67, tá? E a gente já vai ver alguns recursos de sumário, de numeração de página e tudo mais, tá bom? Vou deixar lá no grupo uma videoaula já gravada, né, onde eu tenho explicando aí, né, como que faz estes exercícios aqui, ó, na página 62, na página 62, né, de como colocar esses símbolos aqui, né, e esse aqui da página 64, como que coloca o texto em colunas, tá bom? Já deem uma olhada, amanhã a gente não vai ter aula, então deem uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar com um material complementar, tá? Próxima aula a gente vai fazer junto, e aí, de fato, já entrar no conhecimento aí com relação a você formatar um artigo, né, um projeto de pesquisa, colocar sumário, numeração de folha, seguindo o padrão ABNT. Ok? Alguma dúvida, pessoal, na atividade? Eu vou colocar a atividade aqui na nossa sala de aula. Vou colocar o aviso lá no grupo também, né, explicando o que vocês têm que fazer. E a entrega, ela vai ter que ser por aqui, tá? Então, como está quase terminando, ó, a nossa aula já está terminando, eu vou colocar lá no grupo as orientações e qualquer dúvida me mandem mensagem.